Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Orodudu. É isso aí, Orodudu, um programa pensado especialmente para empreendedores e profissionais negros e negras de diferentes regiões do nosso Brasil. Mas antes de começar a edição de hoje, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, porque é importante, né? É importante que a nossa mensagem chegue o mais longe possível. E fique ligado no que vem aí. Era uma vez, lá nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, existia um belo rapaz, que um dia foi um garoto, que ouvindo as histórias de sua avó, cresceu e reverberou toda essa essência na sua própria essência. E ele virou contador de história, que com certeza já resgatou tantas memórias do nosso povo ancestral. E hoje, aqui no Orodudu, Palavra Preta, ele vem trazer para nós um pouco dessas vivências e como tudo começou. Fala para nós, meu amigo Carlos Barbosa, de História, um contador. Eu sou esse mineiro aqui, contador de histórias, amante da fotografia, da natureza, amante dos bichos, né? Quem me conhece vai ver eu sempre aí com um cachorro nessas estradas mineiras, nessas estradas brasileiras. E hoje eu venho aqui responder, né? Por que contador de histórias? Eu digo por que contador de histórias. Vamos pegar um exemplo aqui. Certa vez eu contava história numa escola. Eram umas histórias literárias de uma escritora carioca. Aí passou 6 meses, eu encontrei com uma criança na rua. E estávamos indo numa praça, eu chegava do trabalho, essa criança brincava lá com as mães. E essa criança veio me seguindo com um olhar, e eu assim, assustado. E até que ela postou as mãos na cintura e falou: "Ei, você não está me conhecendo, não?" Falei: eu confesso que não. Eu sou da escola da Gabriela, onde você contou a história de um pipi choveu aqui. Eu falei: bom, aqui, vamos ali conversar com a minha mãe. Aí eu fui até a mãe dela e ela então falou: "Mãe, esse é o contador de histórias que eu falei, que foi contar a história de um pipi choveu. Aqui, aquela que nos fez rir na van, aquela que nos fez rir, né, eu e a senhora, lembra? Quando eu contei da história, como ficamos indo? E aquela que tirou o nosso irmão do computador, lembra como ele saiu do computador? Quando nós começamos a rir sobre a leitura do livro?" Este é o pai da Gabriela, este é o contador de histórias que eu falei. Então eu acho que eu não preciso de falar mais nada do porquê contador de histórias, né? É esse brilho, né? É esse brilho no olhar, é essa vivacidade, essa alegria, essa vontade de conhecer, de pular e de sair assim, fantasiando mesmo, né? Tudo o que uma história contém, tudo que uma história traz, tudo que uma história carrega. E então, exatamente por causa disso, eu sou um contador de histórias. Eu, Carlos Barbosa, venho aqui hoje falar dos desafios de ser um contador de histórias negras, né? E assim, é paradoxal, né, gente? As histórias chegam ao Brasil, né? Na diáspora africana. E aí todas as histórias que nós temos catalogadas, ouvidas e que são professadas aí hoje nas universidades, por exemplo, né? Quem é que trouxe essas histórias para o Brasil? Foram exatamente os negros, o povo negro. E hoje, né, nesse boom de contadores de histórias, onde é chique, né? Hoje é chique contar histórias e isso é extremamente importante, né? Porque é sabido que os contadores de histórias, entendeu? Eles sempre apareceram, né, nos momentos mais complicados. E, por sinal, agora é o momento mais complicado. Mas aí as histórias começam a ocupar os teatros, elas começam a ocupar as grandes salas e, acima de tudo, as histórias ocupam as academias. E aí vai entrar o desafio de ser um contador de histórias negras. A partir do momento que os contos orais, que as histórias vão ocupar a academia. Sabe por causa de quê?
Porque aí você é um sujeito negro, você é um sujeito, uma sujeita negra, entendeu? E o que a gente assiste por aí é uma certa subserviência, né? Ou seja, vai ter um encontro de contadores de histórias. E vamos ter aqui a presença do fulano, cicrano, beltrano, romano, que é graduado, licenciado, pós-graduado, deu contos, deu curso de contação de história na Espanha, na Alemanha, na China, na Indochina e não sei mais aonde. E aí aquele papel, né? Aquela subserviência que vem lá desde lá da formação europeia, ela vai jogar muito contra esse contador, essa contadora de histórias negro e negra. Que foda que é isso, né? Da forma como as histórias, como os contos orais nos conecta com a nossa ancestralidade. Até bem pouco tempo atrás eu não sabia disso. Eu não sabia que a minha mãe, Maria Eugênia, né? Quando eu menino pequeno, naquele vilarejo à beira-linha, né? Ouvia tantas histórias de minha mãe. Eu ainda lembro até hoje a minha mãe falando assim, para que eu não saísse à noite. Aqui, sabe aqueles pés de coqueiro ali? Lá em cima, no alto daqueles pés de coqueiro, tem um tipo de cobra lá que elas têm asas. E toda noite, quando você passar lá, não se assuste se essas cobras saírem voando atrás de você. Eu, óbvio, né? Óbvio que não acreditei. Mas toda vez que acontecia de eu estar à noite na rua, quando eu passava, vinha andando calmamente, calmamente. Quando eu chegava, gente, pé daquele coqueiro, pernas para que te quero. E mal eu sabia que desde a tenra idade, entendeu? Minha mãe já estava fazendo o que é feito na África, o que sempre foi feito na África, né? Que é disseminar a educação. E que é uma educação, né, centrada na experiência, centrada na vivência, muito diferente, né, dessa educação europeia que herdamos aí hoje, que é uma educação que não educa ninguém, que não transforma ninguém, e que, pelo contrário, né, cada um de nós é uma corrida, né? É uma corrida aí pro quem vai chegar primeiro, quem vai vencer primeiro. E então é isso, é dessa forma, né? É exatamente dessa forma que eu me reconecto à minha ancestralidade. É saber, né, que aquelas histórias que minha mãe contava lá em tenra idade, em minha mais tenra idade, hoje são tão importantes, né? São tão importantes para mim buscar essa minha ancestralidade, para mim vivenciar isso. Vivenciar isso, contando, ouvindo histórias, sentando com mais velhos e mais velhas e me ajuntando assim como um barril de história. Ele nasceu em 1914, foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras, considerado um dos maiores expoentes da cultura negra e dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2010. Fundou entidades pioneiras como o Teatro Experimental do Negro, Museu da Arte Negra e o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. Foi um idealizador do Memorial Zumbi e do Movimento Negro Unificado, MNU, e atuou em movimentos nacionais e internacionais como a Frente Negra Brasileira, a Negritude e o Pan-Africanismo. Foi professor emérito da Universidade dos Estados de Nova York, campus de Buffalo, onde durante seu exílio do regime militar, ele foi professor titular por 10 anos. Foi professor convidado do Departamento de Línguas e Literaturas Africanas da Universidade de Ifé, em Ifé, Nigéria. Voltando do exílio, foi deputado federal e senador da República, além de secretário do governo do estado do Rio de Janeiro. Esse é Abdias do Nascimento, um exemplo de empreendedor na história brasileira, aqui no nosso Minuto Preto. Eu fico imaginando aqui como que a gente se engana, né?
Eu lembro quando, aos 18 anos de idade, ali nas teias, né, da Igreja Católica, eu fui para um encontro de juventude, e aí lá tinha um padre lá que era versado, né, a didática dele era contar as histórias tradicionais, e o cara me matou de rir, essa que é a verdade, o cara quase me mata de tanto rir, mas de tanto rir mesmo, e pô, e era uma coisa assim tão absurda, era uma coisa tão forte, era uma coisa tão de tanta satisfação assim, sabe? Porque, gente, eu tinha dor na barriga, ele começava a contar umas histórias lá, eu já rolava no chão. Então quem não estava rindo de mim, estava rindo dele, né? Ou quem não estivesse rindo das histórias dele, estava rindo lá do eu rolando no chão. Eu só sei que eu saí de lá dizendo assim, pô, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É isso que eu vou fazer, eu vou contar histórias. E aí, quando eu decido contar histórias, né, eu... É que eu fiz a reflexão, né, aí eu volto lá na minha mãe, né, que é exemplo das mães, né, na África, os pais na África, os avós na África, né, que vão conduzindo as crianças ali desde a mais tenra idade, né, naquela educação muito diferente dessa educação clássica, né, europeizada, né, que ninguém aprende nada. A gente sabe que na África, né, é no dia a dia, é no contato com a natureza, no contato com as plantas, com a água, com as pessoas, no contato com as pessoas que você vai se formando. Olha, eu vou começar dizendo assim, olha, ser um homem negro é maravilhoso, é muito maravilhoso, é perfeito, entendeu? E por quê? Porque a gente cara, isso é serendipia, né? É ser uma coisa maravilhosa e não saber explicar ela. Eu acho aí que todos nós, né? Todos nós, homens pretos, mulheres pretas, crianças, jovens, velhos pretos, cada um de nós já nasce com esse dom da serendipia, né? Porque que é o dom, né? De fazer coisas maravilhosas e não saber explicá-las, né? Eu sou pai aí hoje da Gabriela, então 15 anos de idade, né? E juntamente lá com a mãe, a Raquel, entramos nessa onda aí também de fazer coisas maravilhosas. Mas é tão linda, tão perfeito, então não tenta me explicar. E ser um homem negro, ser uma mulher negra é isso, né? É viver mesmo, né? Com a faca nos dentes o tempo inteiro. É chorar, porque a gente sabe que a gente a gente vai chorar o tempo inteiro, a gente vai sofrer o tempo inteiro, né? Porque os nossos irmãos, as nossas irmãs continuam marginalizados, continuam maltratados, eles continuam humilhados, eles continuam sendo queimados, eles continuam sendo destroçados e detronados. E assim, e enquanto houver esperança, entendeu? Nós, homens negros e negras, enquanto tiver um, apenas um, a gente vai estar aqui, entendeu? E em estado de alerta, porque enquanto tiver um caído, né, a gente vai continuar essa luta. E como diz minha ex-sogra, né, abram portas e batam paus, mano. Negros e negras chegaram para ficar. E aí um forte abraço aí, um carinho, e aí a gente continua aí nessa luta, com a nossa corporeidade, com a nossa palavra, com a nossa música. Um forte abraço.